Enquanto você está aí, a gente vai orar por esses nossos amados irmãos. Eu já queria aproveitar e ler um texto da Bíblia com vocês, que está lá no livro de Josué, no capítulo 1, do verso 5 ao verso 9. Josué, capítulo 1, verso 5 ao verso 9. Amém? Glória a Deus. Diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Houve uma alteração aqui no som, está tudo muito estranho agora para cá. Amém? Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Pai de amor, Pai das misericórdias, nós queremos te exaltar, nós queremos te engrandecer, nós queremos bendizer o teu nome, porque tu és bom e tens cuidado de nós. Nós queremos nesta hora te agradecer, ó Deus, por todos os meus amados irmãos que vieram para esta casa de oração e decidiram congregar aqui, decidiram ser parte da família AD Correios. Nós os recebemos em amor, no amor de Cristo nós os recebemos, e nós queremos declarar toda sorte de bênçãos espirituais e materiais sobre a vida da Andréia, do Danilo, do Gabriel, do Charles, do Anderson, da Mari, da Maria, a Eloá, do Alfredo, Edgar. Senhor, nós declaramos o milagre, a bênção, as promessas se cumprindo na vida dos teus filhos, Senhor. Nós o acolhemos, nós declaramos que esta igreja é uma igreja que promove cobertura espiritual. Nós oraremos por estas vidas, nós declaramos a bênção do Senhor sobre cada um de vós, em o nome de Jesus de Nazaré. Também, Senhor, te agradecemos pela tua palavra, a tua palavra que é viva e eficaz e mais cortante de qualquer espada, Senhor, de dois gumes, porque a tua palavra, ela chega, ela atinge, ela alcança, ela vai até a divisão da alma com o espírito, para fazer o que te apraz. Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, amém e amém. Tome assento, por gentileza. Meus irmãos, eu quero já ministrar a palavra de Deus. Hoje nós vamos ser bastante precisos naquilo que vamos falar, para de forma alguma avançarmos no horário, tá bom? Se eu perceber que o que eu vou estar falando a vocês for avançar o horário, eu corto, e no outro domingo a gente completa, no outro dia, mas nós queremos prezar pelo horário, para que nós possamos cear com tranquilidade, possamos ir para nossa casa dentro do horário previsto, tá bom, meus irmãos? Eu quero nesta noite meditar com você nesse texto, mas também em um tema. O tema é: tem jeito e ainda dá tempo. Amém? Tem jeito e ainda dá tempo. Aí eu queria pedir para você, muito carinhosamente, olhar para esta pessoa que está ao seu lado e dizer para ele ou para ela: tem jeito e ainda dá tempo. Isso, que coisa boa. Tem jeito e ainda dá tempo. Nada está perdido. O Senhor é aquele que está conosco. O Senhor é a nossa esperança. O nosso querido diácono Ivan deixou muito claro aqui que para o cristão a esperança nunca morre, porque a esperança é Jesus.
Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Mas olha só, meus irmãos, nós estamos em uma temporada aqui nessa igreja que nós intitulamos Eu Decidi Vencer. Eu decidi vencer. E nós, ao longo do mês de outubro, nós decidimos vencer, e com um subtema, caminhando no sobrenatural. Eu decidi vencer, caminhando no sobrenatural. Nós estamos convidando esta amada igreja a, por 30 dias, orarmos, clamarmos ao Senhor. Temos falado sobre isso, e estes 30 dias se completam exatamente no dia 9 agora de novembro. Mas a partir de hoje nós já permanecemos na mesma temporada, Eu Decidi Vencer, porém com um subtema: Eu decidi vencer, o Senhor pelejará por nós. Amém? Eu decidi vencer e o Senhor pelejará por nós, fundamentado lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 1, se não me falha a memória, versículo 29, 30, está declarando ali que o Senhor peleja por nós. Então eu queria que você também dissesse isso, amém? Para você mesmo: eu decidi vencer. Você pode dizer isso? E o Senhor pelejará por mim. Glória a Deus. Então, meus irmãos, eu tenho falado isso porque eu acredito, irmãos, que tudo na nossa vida começa quando nós decidimos, quando nós assentamos no nosso coração que nós faremos ou que nós seremos. E por favor, eu não estou falando de pensamento positivo, eu não estou falando dessas questões que diz respeito apenas à minha mente funcionar assim. Não, eu estou falando de consciência bíblica e atitude de fé em Cristo. O que nós estamos falando quando o homem e a mulher, ora, se existem pessoas que não buscam a Deus como você busca, se existem pessoas que às vezes nem acreditam em Deus, é uma minoria, mas existe. E quando elas decidem que querem fazer ou que querem ser, elas lutam, se esforçam, focam. Muitas delas acabam alcançando, muitas vezes com muito esforço, com muito suor, com muito sacrifício, mas acabam alcançando. Que dirá eu e você, que decidimos vencer, caminhando no sobrenatural e entendendo que o Senhor pelejará por nós? Meus amados, é uma atitude de fé, é uma atitude bíblica, é um entendimento bíblico, e nós temos tudo para vencer. Amém? Está fraco demais, amém? Então, já que você está cheio dessa fé, olha para essa pessoa que está ao teu lado e diz para ela: você vai vencer sim, você vai vencer sim, o Senhor pelejará por você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas sabe, meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler, eu quero pedir a sua atenção. Eu vou falar algumas coisas muito importantes para nós aqui, que eu tenho certeza que nos farão crescer no conhecimento, na graça, na fé, na convicção daquilo que o Senhor tem para nós. Eu peço a você, não se distraia, atente, porque eu acredito que primeiramente a palavra vem, e aí são sementes que são lançadas em nós, irmãos, e aí o Espírito de Santo vem e rega essa semente, molha essa terra, cheio de fé, cheio de convicção, e aí a gente vai colher o fruto de tudo isso. Então ouça bem uma coisa: nós acabamos de ler um texto, e esse texto, o nosso Deus, ele fala com um homem que ia suceder um outro homem que havia falecido, chamado Moisés, que ainda hoje é uma grande referência para Israel, para os judeus. Um homem que Deus usou poderosamente, que Deus manifestou o seu poder através dele. Um homem que Deus inspirou, dando a sua lei, a Torá. Tantas coisas poderosas aconteceram através da vida de Moisés. Só que Moisés agora havia morrido, e Josué, Deus estabeleceu que ele iria suceder Moisés. E Josué, ele era, antes de Moisés falecer,
um servo, ele era alguém que era um assessor direto de Moisés, era o braço direito de Moisés, e agora ele iria assumir a posição de Moisés, iria conduzir aquele povo, uma missão gigantesca, uma missão tão forte que ele iria assumir. Ele precisava de muita graça de Deus. Mas sabe, irmãos, é normal no coração e na mente daqueles que vão assumir coisas grandiosas e que vão suceder alguém também que era grande naquilo que fazia, ter alguns sustos, alguns assombros, alguns medos, ficar meio sem saber muito bem o que fazer. Aí, escute bem isso, o Senhor fala com Josué, e o Senhor diz para Josué: Josué, fica tranquilo, meu filho, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Olha que promessa poderosa. Aqui já começa a estabelecer que Josué iria ter a graça que também Moisés tinha. Disse: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Mas sabe, uma coisa interessante aqui é que no versículo 6, depois do Senhor fazer esta promessa, ele diz: olha, ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Essa foi a palavra, essa foi a promessa que Deus fez para Josué. Qual foi a promessa? Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Mas aí no versículo 6, atente para isso, no versículo 6, ele diz assim: esforça-te e tem bom ânimo. Então somente esforça-te e te anima. Escute só uma coisa, eu acho interessante demais esse texto, porque muitas vezes a gente confunde algumas coisas. A palavra de Deus para Josué foi: Josué, te esforça e tem o quê? Bom ânimo. O Senhor Deus não disse: Josué, fica tranquilo, filhinho, que eu vou te dar ânimo e eu vou te dar força. Você não precisa fazer nada, você só precisa dobrar o seu joelhinho e vai ficar tudo bem. Não. Sabe o que foi que Deus disse para Josué? Josué, esforça-te, você, Josué, tem bom ânimo, você, Josué. Não sou eu que vou te dar isso, é você que vai ter que providenciar, é você que vai ter que prover, é você que vai ter que ter esta atitude de ser forte e ter ânimo. A primeira coisa que eu aprendo, meus irmãos, aqui nesse texto, é que sempre, normalmente, quando o Senhor nosso Deus faz uma promessa para nós, Ele também requer de nós uma atitude, Ele também dá conselhos acerca de como nós devemos agir, como nós devemos proceder. Então Ele diz: ó Josué, eu tenho uma promessa para ti, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Mas tem um detalhe: eu não vou fazer tudo para você, eu não vou te paparicar, eu não vou servir a você como uma babá serve a um recém-nascido. É você, Josué, que tem que ter força, é você, Josué, que tem que estar animado. E às vezes a gente se depara com pessoas que tudo desanima essas pessoas. Nós deparamos com pessoas que dizem: eu estou desanimado. E agora, o que você vai fazer? Porque a responsabilidade de se animar é sua. Eu decidi vencer, mas eu estou desanimado. A igreja não serve para animar ninguém. Pastor não é animador de crente. Espera aí, pastor, mas a Bíblia declara que Deus é a nossa força. A palavra de Deus declara: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Sim, é verdade, mas isto está falando de questões espirituais. A nossa força vem de Deus, a nossa vida espiritual, quem nos dá e nos fortalece é o Senhor. Agora, existem áreas da nossa vida, principalmente as que não dizem respeito à vida espiritual, mas ao nosso trabalho, as nossas conquistas, desejos que nós temos. Somos nós que precisamos estar animados e ter força para não desistir. Você está entendendo?
A primeira coisa que essa palavra me ensina aqui é que sou eu que preciso estar animado, sou eu que preciso estar me fortalecendo. Até mesmo quando diz fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, está dizendo que sou eu que tenho que ir lá. O texto diz enchei-vos do Espírito, não está dizendo assim, Senhor, eu vou buscar esse enchimento. Então você está entendendo que tem coisas que Deus não vai fazer por você. A maioria das coisas que Deus vai fazer por nós são coisas que nós não podemos fazer por nós mesmos. Mas aquilo que cabe a mim fazer, eu te garanto que Deus não vai fazer por mim nem por você. Então, estar animado é uma função minha e sua de buscar este ânimo. São pessoas que têm que me animar. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, não são terceiros que vão te animar. Eu posso até lamentando dizer para você que infelizmente, na maioria das vezes, o que vai acontecer é que surgirão pessoas para te desanimar. Surgirão pessoas para causar algum tipo de desânimo ou tristeza em cada um de nós, mas é exatamente sobre essas pessoas que nós temos que prevalecer. E não, eu não vou desanimar, porque maior é a promessa que eu tenho de Deus do que a afronta deste inimigo. Então, toda vez que Deus faz uma promessa para nós, na maioria das vezes, normalmente, Ele requer uma atitude, uma postura interna de cada um de nós. Qual é essa postura? Seja forte. Qual é essa postura? Seja animado. Pastor, mas isso quer dizer que eu não vou poder nesse processo todo de receber essa promessa, em algum momento ficar triste, estar triste? Sim, a tristeza ainda é um sentimento natural a cada um de nós seres humanos, só que cabe a mim, cabe a você vencer essa tristeza, cabe a mim e a você vencer este desânimo. Pastor, e como é que eu faço? Começa orando, sim, com certeza, mas começa entendendo as promessas que Deus fez para você. Começa entendendo aquilo que Deus prometeu para você. Ele disse, querido filho, querida filha, eu tenho um propósito na tua vida. Querido, e quando Deus revela uma pontinha deste propósito, é motivo de sobra para estarmos animados, é motivo de sobra para estarmos fortes. Nada vai nos derrubar, nada vai nos desanimar. Por quê? Porque Deus tem um propósito na minha vida, Deus tem um propósito na sua vida. E eu queria pedir mais uma vez que você dissesse isso para alguém. Ei, Deus tem um propósito na tua vida. Te anima, homem, te anima, mulher. Aleluia, diga isso para pelo menos 2 pessoas. Essa é uma atitude interna que o Senhor espera de cada um de nós. Se esta postura era que você estava tendo, de estar desanimado, de estar sem força, eu tenho uma boa notícia para você: tem jeito e ainda dá tempo. Se tem alguém que você conhece que vive desanimado e sem força, aquela figura daquele desenho, ó vida, ó azar, nada dá certo, diga para ela: ei, tem jeito e ainda dá tempo de você mudar, tem jeito e ainda dá tempo de você ser forte, tem jeito e ainda dá tempo de você se animar. Por quê? Porque Deus tem promessas para ti, porque Deus te escolheu, porque Deus te chamou, porque Deus olhou para você e disse assim: este filho, esta filha tem tudo para dar certo, tem tudo para vencer. Eu vou investir nele, eu vou investir nela, eu vou dar minha vida por ele e por ela. Então saiba, você é importante para Jesus, você é precioso para Deus. Deus tem planos para você, mas Ele te dá um conselho: seja forte e tenha bom ânimo. Essa é a atitude interna. Essa é a atitude interna que Deus requer a todo aquele para quem Ele faz uma promessa. A segunda coisa que eu aprendo neste texto é que, além da minha ação interna, quando Deus faz uma promessa, escute bem isso, além da minha ação interna, quando Deus faz uma promessa, Ele requer de mim também, Ele tem para mim também uma missão.
uma missão de serviço. Olha o que ele diz para Josué: ninguém poderá te resistir, promessa de Deus, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te desampararei, nem te deixarei. Esforça-te, tem bom ânimo. Aí vem a ação externa, aí vem a missão de serviço. Deus, irmãos, nosso Deus, escute isso, é muito sério. Ele é um Deus de propósitos. O nosso Deus não trabalha com o acaso, Ele trabalha com propósitos. Quando Ele investiu em mim, quando Ele investiu em você e continua investindo, Ele diz: eu tenho uma missão, eu tenho uma promessa para você, mas eu tenho também uma missão para você. Amém? Deus tem uma promessa para cada um de nós, mas tem uma missão de serviço para cada um de nós. Aí no versículo 6 ele diz: para que você receba essa promessa, viva essa promessa, você precisa ser forte, ter bom ânimo. Aí vem a missão: porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Pastor, Deus está falando para Josué isso, é verdade, mas qualquer semelhança com a minha e com a sua vida não é mera consequência, é uma verdade, é uma realidade, tem tudo a ver conosco, tem tudo a ver com a história da humanidade, tem tudo a ver com a igreja, tem tudo a ver com os filhos e filhas que Deus compra com o seu sangue e estabelece promessas para nós e missões. Saiba de uma coisa, meu amado irmão, minha amada irmã, toda vez quando Deus diz: serei contigo, não te desampararei, mas Ele diz: tu farás, tu farás. A gente às vezes está acostumado com algumas profecias, aonde parece que Deus é o nosso funcionário, Ele existe para fazer tudo para nós, e a gente só faz assim para Ele: ó, valeu paizão, e pronto. Não, Deus sim se importa conosco, Ele tem o melhor para a gente, Ele tem planos para a gente, a vontade dEle para nós é boa, agradável e perfeita, mas Ele tem uma missão para nós. Todas as vezes que nós não entendemos que toda promessa de Deus, de bênção para a nossa vida, está acompanhada de uma missão de serviço, ou seja, Deus me dá um fruto, Deus me dá uma semente, para que eu venha me alimentar deste fruto, mas também alimentar outros. Irmãos, a minha caminhada de vida, e a minha caminhada como cristão, e a minha caminhada como pastor, me ensinou algumas coisas preciosas sobre a vida. Dentre elas, é que Deus nunca dará nada para alguém, sem que aquilo que Deus dá, seja também para beneficiar outros além de mim. Alguém pode ser egoísta e querer só para si, mas vai perder. Lá na frente não vai dar certo, não vai trazer plena satisfação. Há um ditado, há um entendimento que diz que o egoísta, ele pode até chegar lá no topo, mas lá no topo ele vai estar sozinho. Mas toda vez que o homem e a mulher de Deus recebe promessas, recebe os benefícios de Deus, ele começa a desfrutar desses benefícios. Escute isso: você é digno sim de desfrutar das bênçãos de Deus. Tem gente que fica às vezes com vergonha, Deus começa a abençoar, começa a prosperar, e aí tem vergonha de desfrutar daquilo que dá, que Deus está dando. Não, desfrute sim, se você puder, compre a melhor casa, compre o melhor carro, compre a melhor roupa, use o que melhor você puder, não há pecado nisso, irmãos, não há pecado nisso. Agora, além de não ter vergonha de deixar as pessoas perceberem que Deus está te abençoando, sem que haja soberba, sem que haja arrogância, sem que haja orgulho, isso é valioso para o Senhor, mas também saiba que o que Deus te deu é para você também estender as mãos, é para você também ajudar outros, é para você também abençoar outros, é para você também ajudar os necessitados. Não, eu ajudo a minha família. Não, não é só a sua família não, ajude quem você não conhece, porque quando a gente ajuda a nossa família, sabe o que a gente quer fazer? A gente quer ajudar quem merece da nossa família, né? Não, fulano aqui merece, não, aquele ali não merece muito não, né? Não vou ajudar muito não esse aí, vou dar um bom conselho e um copo d'água.
mas para aquele que merece, esse eu vou dar mais. Não. Então, para não ter esse problema, ajude quem você nem conhece, que você não sabe se merece ou não, e ponto final. Então, independentemente de ajuda em questões materiais, saiba que tudo aquilo que Deus te dá, existe cunho espiritual nisso tudo, e você precisa compartilhar de forma espiritual também aquilo que Deus tem te dado, dentre elas a palavra de Deus, dentre elas orar, interceder por pessoas, por vidas que estão à sua volta. Deus tem bênção para você. Ele diz para você, assim como disse para Josué: eu serei contigo, assim como fui com Moisés, assim como fui com Josué, não te deixarei e nem te desampararei. Mas escute isso, igreja, escute isso, AD Correios, seja forte, tenha bom ânimo, porque você fará algo para Deus, porque você fará com que pessoas alcancem, você fará com que pessoas consigam, você fará com que pessoas venham ter posse daquilo que Deus prometeu, herdar. Então, em primeiro lugar, eu aprendo com esse texto que existem as minhas ações interiores. Quais são, irmãos? Alô? Isso, força e ânimo. Sacode esse irmão que está ao teu lado. Ei, irmão, é força e ânimo. Diz para ele aí, é força e ânimo. A atitude interior é força e ânimo. Diz para ele, diz para ela, glória a Deus. Mas também, irmão, tem a atitude exterior, que é serviço. Serviço, missão. Ele não vai te desamparar, não vai te deixar, mas você fará pessoas conquistarem também. Por quê? Porque você não é egoísta, eu não sou egoísta. Nós subiremos juntos, irmãos. Há uma máxima no mundo empresarial que diz, ou também no mundo dos negócios, das empresas, das repartições, que diz assim: para que eu suba, alguém tem que descer. Só que no mundo cristão não existe isso. No mundo cristão é: sobe comigo, sobe comigo, vamos juntos, vamos conquistar juntos, vamos desfrutar juntos. Eu vou me alegrar com você que se alegra, e também vou chorar com você que chora, porque a minha missão é servir. A minha missão, desfruto da promessa, mas também eu abençoo outros. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Saiba disso, aquilo que Deus te dá, se não frutificar e não alimentar outros, tudo poderá ser perdido e não ter mais sentido. Isso é muito forte, irmãos, isso aqui é muito forte. Mas sabe, eu quero rapidamente, para a gente já concluir essa palavra e já celebrar a ceia do Senhor, eu me lembrei de alguém muito importante para nós como igreja, porque muitas vezes a maioria de nós, e até quem não é da igreja, já falou alguma coisa que este homem falou. O nome deste homem chama-se Davi. Se há um salmo, um dos salmos que mais citados em todo o mundo, é o salmo de número 23, que foi composto pelo salmista, pelo rei, pelo servo Davi. Então, quando eu disse a você que tanto a igreja como pessoas que nem são da igreja, em algum momento falaram uma palavra que este homem falou, é porque é um dos salmos mais conhecidos. Deus fez uma promessa para Davi. Quando Deus alcança Davi, Deus faz promessas para Davi. E essas promessas que Deus faz para Davi, que ele seria um rei, automaticamente também Deus deu missões para Davi. Davi tinha missões: você vai ser o rei, vou sentar no trono e só apontar o dedo, faz, não. Ser rei naqueles dias, irmãos, era sinônimo de ser um homem de atitude. Ser rei naqueles dias era sinônimo de ser um guerreiro. Ser rei naqueles dias era ser a característica que tinha de ser um visionário, que iria expandir aquilo que foi entregue para ele. Então, ao mesmo tempo que era uma promessa que Deus estava dando, uma bênção, mas estava dizendo: vão existir centenas e milhares de pessoas que você vai conduzir. Sabe, meus irmãos, Davi enfrentou esse desafio, e eu acredito que ele teve que ter as mesmas características de Josué: ter ânimo, ser forte, ser corajoso. E aí eu me lembro de um dos primeiros desafios que Davi enfrentou, e eu sei que você sabe,
deste desafio. Foi o desafio que foi externo. Antes ele tinha sido treinado, ele tinha vencido um animal feroz. Era o agir dele interior. Assim como eu disse que quando Deus faz uma promessa, Ele requer questões interiores, nossa força, atitude, força e ânimo, melhor dizendo. Com Davi, ele teve o treinamento dele em primeiro lugar. Ele sozinho enfrentou feras no campo e venceu. Mas agora, depois de ser treinado pelo Senhor, ele iria agora para o seu serviço, a sua missão exterior, a missão onde todos iriam ver, iriam ser beneficiados por aquilo que Davi iria fazer. A Bíblia diz que lá no livro de 1 Samuel, se levanta um homem, se levanta um exército, se levanta uma nação, e dessa nação havia um homem que era um gigante, que todos nós conhecemos a história, chamado Golias. A Bíblia diz que por 40 dias Golias chegava diante do exército de Israel e dizia: seus fracotes, não tem homem em Israel, não tem ninguém que venha lutar comigo. E passou 40 dias afrontando, humilhando, usando uma técnica de persuasão, uma técnica de intimidação verbal, causando no exército inteiro medo, causando no exército inteiro uma diminuição, causando no exército inteiro a impotência diante da situação. E aí Davi chega. Davi era um garoto, Davi era um jovem, e quando Davi vê aquilo tudo, diz: epa, que é isso? Tem homem sim, e sobretudo tem um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que é conosco. Eu vou lutar com este gigante, mas eu vou lutar em nome do Senhor dos exércitos. Amém? Sabe, o texto diz que o rei aceitou isso tudo, o rei Saul, e disse: ó Davi, vem cá rapaz, eu vou te dar a minha armadura, para você lutar com esses gigantes. Você vai ter mais chances de vencer esse gigante, que eu acho que você não vai conseguir vencer, mas você vai ter mais chances de vencer esse gigante com a minha armadura. Isso aqui sou eu pensando. Claro que a armadura ele ofereceu para Davi, ele veste Davi com aquela armadura, mas Davi não sabia lidar com aquela armadura, não conseguia nem se movimentar direito com aquela armadura. Aí Davi disse a si mesmo: ó rei, obrigado, eu não preciso da tua armadura, eu já tenho as armas que Deus me preparou para lutar. Ah, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você de suma importância. Davi, escute isso, aprenda isso nessa palavra que eu aprendi também. Davi sabia e tinha. Davi, ele sabia o que era ser o menor, o que era ser o mais desprezado, o que era ser o esquecido na casa dele. Davi sabia disso. Quando Samuel foi ungir Davi a rei, Davi não estava ali, chamaram todos os seus irmãos, os grandões, os inteligentes, os fortes, os sarados, e não era nenhum deles, nem chamaram Davi. Então Davi sabia muito bem o que era ser esquecido, ser o menor, ser desprezado, não fazer parte do banquete. Ele sabia muito bem disso, e sabendo disso, ele também soube de uma outra coisa, que para Deus, escute isso, para Deus não importa se é o menor, não importa se é o esquecido, não importa se é o desprezado, para Deus não importa quem você é, importa é que você saiba que se Deus te fez promessas, Ele vai cumprir. Amém? Se Deus te fez promessas, Ele vai cumprir, querido. Você pode ser o menor, você pode não ter cursos, você pode não ter nenhuma qualificação aqui humana, mas Deus... Eu lembrei até de um hino aí que tem, né? Que surgiu até, tem até uns memes, né? Que ele, como é? Ele não tem aparência, mas Deus escolheu. Não sabe cantar, mas Deus sabe pregar. O cara não sabe nada. E aí a zoação, né, dos vídeos, eu não sei se estão me elogiando ou se estão me detonando, né? Então é meio isso, né, irmãos? Deus não está olhando se você tem ou não. Escute, Deus não despreza o conhecimento de ninguém não, viu?
A palavra de Deus diz que Jesus escolheu para estar com eles homens que não tinham tanto estudo, mas homens que tinham muito estudo. Deus pode usar o graduado, pós-graduado, mestrado, doutorado, pós-doutorado, como pode usar aquele que não tem nada, é analfabeto. Não importa para Deus, se Ele tem promessa para ti, Ele vai cumprir essa promessa, e Davi sabia disso. Então Davi sabia quem ele era em Deus. Segundo, Davi também sabia das armas que ele tinha. Davi sabia dessas armas. Sabe o que foi que Saul fez? Saul disse assim: ó Davi, deixa eu te dar um conselho. O que eu tenho para ti é melhor. O conselho que eu vou te dar vai ser melhor do que aquilo que tu já tens. E aquilo que Davi tinha era aquilo que Deus havia dado para ele. Sabe o que Deus está dizendo para nós aqui através desse texto? É que vão surgir pessoas que não conhecem o Deus que tu conheces e vão dizer para ti que é melhor você fazer do jeito dele e não do jeito que Deus te manda fazer. Existem pessoas que vão dizer: ó, é melhor você agir, fazer, realizar desse jeito que a Bíblia diz para você não fazer, mas que vai dar certo, do que do jeito que a Bíblia manda. Era isso que Saul estava dizendo. Deus tinha, escute bem isso, Deus jamais te dará lutas maiores do que você. Deus jamais te dará lutas que você não possa vencer. A Bíblia diz que vindo as lutas, provações, Deus nos dará o escape, o livramento. Deus te dá as armas certas para o tempo certo e o livramento. Eu já vou findar esta fala dizendo para você o seguinte: em primeiro lugar, Deus te dar as armas certas para essa luta no tempo de hoje. Deus te dá as armas certas para esta luta. Qual era a arma certa de Davi? Uma baladeira, uma funda, um estilingue, né? Paraense não chama estilingue, é baladeira, né? A gente chama baladeira, lembra? Que negócio. Eu cortava era a árvore, fazia o galho, deixava, amarrava para poder deixar tortinho, né? Para fazer a baladeira, aquelas ligas de soro, né? Oh, coisa boa, irmão. Lembra disso? Isso era legal, né? Aí na hora que a gente estava brincando assim, quando pegava-se um monte de areia, colocava e apontava para o outro. Misericórdia, né? Nesse tempo não tinha bullying, não tinha esse negócio, tudo era normal, né? Agora não é mais, não, irmão. Faz isso não, viu? Não te ensinei sobre isso. Mas muito bem, irmãos, a arma de Davi era uma baladeira. Era essa a arma dele, uma funda. Não era a arma de Saul, a arma daquele momento. Escute isso, agora isso aqui é poderoso para que nós venhamos entender. Nem sempre a arma que Deus te dá hoje será a arma que Deus te dará amanhã. Esse é o problema de muita gente. Aqueles dias Davi lutou com uma funda, mas você não vai ver em outro momento, depois que Davi se torna homem, Davi assume o reinado, Davi com uma baladeira por aí, Davi com uma funda lutando. Não, ele se tornou um grande guerreiro. Por quê? Porque há tempo para tudo debaixo dessa terra, desse sol, irmãos. Há tempo para tudo. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. Porém, Deus tem um tempo para cada comportamento nosso. Tem gente que não consegue entender isso, por isso não ganha batalhas. Quer continuar lutando com baladeira. Mas Deus está te dando a espada do Espírito. Deus está te dando o escudo da fé. Deus está te dando armaduras de homem e mulher maduros para vencer as batalhas deste dia ou destes dias. Mas eu quero continuar com uma baladeira. Queria convidar você a estar em pé nessa hora, por favor.